Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos o nosso programa com as notícias que são da nossa região. O estado de São Paulo registrou 4.000 casos de dengue só neste ano. Na Baixada Santista, a situação é bem mais tranquila. Em Santos, por exemplo, apenas um caso foi confirmado em 2019. Mesmo assim, as ações de combate ao mosquito estão sendo intensificadas para evitar um surto da doença aqui no litoral. O mapa mostra as áreas da ação. Agentes preparados. Depois das instruções do chefe, as equipes vão a campo. 61 agentes percorreram o bairro Castelo, na zona noroeste. De casa em casa, pente fino na busca por possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Onde é necessário, aplica-se o larvicida. Nenhum lugar pode ter água parada. Então, aqui na tampa, por conta da chuva, que aqui é aberto, ficou um pouquinho de água nesses pedacinhos aqui da tampa. E não pode, né? Porque essa água fica esquecida aqui, pode acumular e virar um foco. Quer dizer, nesse pouquinho aí já pode virar um foco? Sim, pode já virar um foco. Ano passado, 2018, foram registrados em Santos 38 casos de dengue, sem nenhuma morte. Quando a gente faz comparação com anos anteriores, principalmente aqueles anos em que nós tivemos números expressivos de casos, nós estarmos ainda quase no meio de fevereiro com apenas um caso confirmado parece pouco. Mas essas notificações de casos suspeitos, elas chegam. Tem casos descartados, alguns casos ainda em investigação, tem 12 casos ainda em investigação aguardando o resultado de exame. Então não é uma situação de tranquilidade. Principalmente se nós levarmos em consideração que outras regiões do estado, elas estão enfrentando já um quadro de epidemia de dengue, principalmente em região noroeste e central do estado. Temos que lembrar também que Santos é uma cidade turística, é uma cidade que recebe muita gente de fora, além de turística, cidade portuária, que ou seja, recebe muita gente de fora. Então há muita circulação de pessoas e mercadorias vindos de diversas partes do estado e mesmo de fora do país. Então o alerta ele tem que estar constantemente ligado para essa situação. O secretário de Saúde de Santos diz que mutirões como o de hoje são importantes no combate ao mosquito. Mas ele lembra que cada um tem que fazer a sua parte. Todas as ações que o poder público toma justamente precisam da participação efetiva da população. Então nosso time está aqui hoje no Castelo, na Zona Noroeste, conversando com os moradores, visitando as casas, tendo essa ação muito presente para que possa realmente conscientizar a população para a prevenção da disseminação da dengue. Água parada nem pensar, todos os pontinhos tradicionais, às vezes é um vasinho de flor, um pneu que está esquecido num quintal, uma caixa d'água aberta, enfim, são vários os exemplos onde realmente é possível um mínimo de acúmulo de água. Esse acúmulo de água parada é o cenário ideal para que o mosquito possa realmente se sentir em casa. Além dos agentes em campo, durante o mutirão, uma tenda foi montada para levar informações sobre como evitar a dengue. Dona Lindomar parou para bater um papo. Tirou dúvidas e já vai mudar algumas coisas em casa. Essa tela, eu não sabia que podia colocar essa tela aqui, né? E o sol que eu estou levando, que elas estão fornecendo agora, que eu vou levar para colocar no ralo da minha sacada que eu tenho, né? E onde eu moro também tem um banheirinho, que eu poderia colocar no banheiro também. Mosquito nem pensar? De jeito nenhum, quem tem que morar na casa sou eu, não é o mosquito. Sem dúvida nenhuma, todas essas ações de conscientização que levam informação, todos esses mutirões de limpeza são essenciais para que a gente consiga combater esse mosquito minúsculo que tem vencido uma guerra que parece tão desigual. No entanto, como bem disse o secretário de Saúde de Santos, esta é uma responsabilidade dividida entre poder público e sociedade civil. Cabe a nós, em casa, cada um na sua casa, prestar atenção no que pode ser foco de proliferação desse mosquito, que não transmite só a dengue, não. Transmite também a zika e a chikungunya. E em pleno século XXI, a gente perder a guerra para um mosquito, que eu volto a dizer, minúsculo, parece surreal. Então, a responsabilidade é do poder público, mas também é minha e também é sua. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós recebemos ao vivo o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Não saia daí, até já.
A partir de agora, recebemos e conversamos com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Olá, Nathalie. Olá a todos os amigos, telespectadores. Um prazer grande estar aqui, podendo falar da cidade de São Vicente. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o prefeito Pedro Gouveia através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também já estamos simultaneamente ao vivo. Prefeito, no primeiro bloco eu exibi uma reportagem que falava a respeito de mutirões e ações da Prefeitura de Santos para tentar vencer a guerra contra esse mosquitinho minúsculo que dá dor de cabeça toda vez que a gente tem uma combinação de muita chuva, muito calor e também um pouco de irresponsabilidade de todo cidadão que não presta atenção na sua casa. Em São Vicente, quais são as ações que estão sendo tomadas, mesmo que o cenário não seja dos mais alarmantes? Nathalie, muita dor de cabeça e muita dor no corpo, né? Muita! Pode ter certeza. É necessário, né, que a Prefeitura também faça a sua parte, que nós tenhamos durante o dia a dia todas as ações que a população já conhece, de visitas domiciliares, onde nós fazemos todo um trabalho também preventivo, de orientação em relação ao descarte, em relação, né, àqueles objetos que a gente já sabe que não pode deixar, o vasinho, tomar cuidado com as garrafas, com os pneus, enfim, todas aquelas orientações que nós fazemos no dia a dia. Isso é feito ao longo do ano com a nossa equipe. Agora nós temos também algumas ações que são feitas de mutirões, algumas ações que são feitas com a nossa própria equipe, né, que trabalha para a saúde na questão da dengue, os nossos agentes de saúde, que fazem toda uma prevenção, que nós fazemos algumas ações também nas escolas de orientação aos nossos alunos. Então tem uma série de questões que são feitas para a gente evitar um surto, para que a gente evite aí um problema pior, né, em relação a esse período de muita chuva, de muito sol, que tem a tendência aí, né, de que o mosquitinho venha criar esse incômodo para a gente. Então toda a região está focada e São Vicente faz parte dessa guerra contra o mosquito da dengue. E essa guerra só pode ser vencida, é bom a gente sempre frisar. Poder público e todo cidadão de mãos dadas, né, prefeito? Verdade, tem que ter a parceria. Nós temos vivido aí esses últimos dias, esses últimos 20 dias, fortes chuvas, né? E eu tenho orientado muito na cidade, a gente tem feito um trabalho de coleta seletiva, a gente tem feito um trabalho de orientação em relação ao descarte de materiais. Nós temos feito, né, mutirões por todos os bairros, que isso vai ao encontro também dessa questão da guerra contra o mosquitinho da dengue, para que a gente possa fazer as limpezas dos canais, que a gente possa fazer as limpezas dos bueiros, das galerias, das nossas praias, e constantemente temos feito isso. Agora, nós muitas vezes nos deparamos com esse pessoal que tem uma falta de educação muito grande, que acaba fazendo descarte de maneira irregular, pessoas que não cooperam, que não colaboram. É um absurdo o volume de lixo que a gente encontra nas galerias. Isso, obviamente, como hoje, uma chuva forte durante toda a madrugada, enche tudo. A gente já tem o problema da maré, da influência da maré, que é um agravante, que é algo que nos incomoda bastante. A gente precisa investir na questão das comportas para que a gente tenha, né, um melhor resultado sobre isso. Mas as pessoas precisam nos ajudar. Quando a pessoa faz o descarte irregular, quando a pessoa tem essa irresponsabilidade de sair jogando tudo pela rua. Hoje ainda, infelizmente, a gente encontra pessoas que jogam garrafinha na rua. Ontem mesmo, eu voltando na rodovia, vi 2 motoristas abaixando o vidro do carro e jogando lixo. Sacolinhas plásticas, tudo. Então, a gente precisa se conscientizar. Pleno século XXI, a gente fala tanto nas questões ambientais, a gente vê tantas propagandas na televisão, nas rádios, as escolas fazendo esse trabalho. Eu sempre digo que a porta de entrada, o melhor lugar para a gente trabalhar isso são as crianças. Sem dúvida. Eu tenho 2 filhos, né? Uma filha de 18, que já não é mais uma criança, né? Mais uma menininha. Mas eu tenho o Davi, lá de 15 anos, e os 2 me cobram, sempre me cobraram muito essa coisa do consumo de água, né, da questão do desperdício, está escovando o dente, fecha a torneira, pai, está tomando banho, não sei o que, é o chuveiro, a separação do lixo. Sem dúvida. É uma consciência diferente da nossa. Sem dúvida. A nossa geração não foi educada dessa forma, então a gente precisa aprender
com os mais novos e todo mundo entrar nessa onda de preservar o meio ambiente, da gente poder colaborar com a natureza e com certeza isso transforma para a gente em qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Você falou, Pedro, tocou num ponto bastante importante. Hoje está chovendo, na verdade choveu muito a noite toda. Acabou de cair uma tromba d'água a partir das 5, 5:30 da manhã. Verdade. E nós vivemos há 2 semanas atrás, quase 3 semanas, um caos na nossa região e volta a chover muito forte. Já existem registro de pontos de alagamento. Como que tem sido os investimentos? Você falou na questão dos investimentos em comportas. Como a Prefeitura tem investido para tentar minimizar o impacto desses transtornos? Porque entra ano, sai ano, a gente vê essa cena se repetindo de pessoas que perdem tudo aquilo que levam, de repente, o ano inteiro para conseguir construir, ou às vezes uma vida inteira sendo levado pela chuva. Natália, é muito triste. Eu, assim, né, fiquei nesses últimos dias, nós tivemos, dentro desses últimos 20 e poucos dias, nós tivemos uma chuva que castigou muito a cidade de São Vicente. Nós, depois disso, fizemos mutirões, né, de ação de cidadania, junto com o Fundo Social de Solidariedade, com a minha esposa, com a Andréa, junto com a assistência social, outras secretarias. Nós arrecadamos muitas doações e saímos por toda a cidade distribuindo de colchão a cesta básica, porque as pessoas perderam muitas coisas e a gente fica muito triste com isso. Nós temos que corrigir esses problemas crônicos. Na cidade nós temos conseguido eliminar alguns pontos. Conseguimos ali no viaduto Mário Covas, estamos trabalhando firme ali na Rua Dom Lara, que é um trabalho também de drenagem, além da pavimentação de toda a rua. Corrigimos na Vicente de Barros, estamos corrigindo ali no Canal do Meio, nós temos corrigido na área continental alguns pontos, só que são questões bastante pontuais. A gente precisa trabalhar o macro, a macro drenagem da cidade. Para isso, nós temos alguns planos. Primeiro, investimentos em relação às comportas. A gente tem um trabalho já realizado com o Ministério das Cidades, o antigo Ministério das Cidades, agora do Desenvolvimento. Nós temos pedido o apoio da deputada federal também, Rosana Vale, do deputado federal Júnior Bozella, para que eles nos auxiliem nas questões de incrementar esse projeto de comportas na cidade. Porque nós temos recursos hoje para 3, nós precisamos de no mínimo 9, para a gente poder tem um terço só. Exatamente, para a gente contemplar ali na Vila Margarida, no Canal do Meio, naquela região, na bacia ali da Náutica, Jockey, e também na do Cachapuã. Com isso, a gente consegue dar uma boa melhorada nessa questão do impacto, da influência que a gente sofre por conta das marés, da maré alta. E além disso, nós temos a obra do canal do Cachapuã, que são os 2 canais ali da bacia do Cachapuã. Nós estamos buscando um financiamento junto à Caixa para poder alcançar o valor necessário para fazer essa obra. Nós temos lá, por parte também do governo federal, um valor de 7 milhões. Estou colocando 3 milhões de contrapartida, mas esses 10 milhões não são suficientes para fazer a obra. Nós precisamos de pelo menos 15 milhões. Então eu estou buscando mais 5 milhões pelo menos para a gente poder fazer essa obra. Aí o governo federal entra com 7, São Vicente entra com 8. Vamos entrar com 50% desse recurso para que a gente consiga fazer ali aquela obra que vai ser muito importante na bacia do Cachapuã. E temos também um trabalho com o governo do estado, quando nós assinamos o convênio, o contrato, com a Sabesp, nesse último ano, nós conseguimos também uma parceria com o DAE, para poder fazer uma intervenção em 4 outros canais da cidade que também estão ali localizados na bacia da Náutica. Falando em governo do estado, prefeito, a última vez que você esteve aqui, nós falamos da suspensão dos convênios e dos possíveis impactos que poderiam acontecer naquele calendário, naquele cronograma de muitas obras que estavam sendo realizadas em São Vicente. O que de fato segue, o que parou e o último grande impacto foi na saúde. Santos, inclusive, levantou a possibilidade de suspensão de parte do atendimento no Hospital dos Estivadores. Em São Vicente, como está a situação com relação, por exemplo, ao CREI, que é alvo de muitas críticas, que é alvo de muitas reclamações e que tinha planos para que algumas intervenções fossem feitas naquele prédio? É verdade. Eu sei que saúde é necessário investimento.
Na saúde você não consegue fazer apenas com a boa vontade. Nós temos servidores na área da saúde que são extremamente comprometidos com o trabalho da cidade, pessoas que, né, dão o seu sangue ali no dia a dia, pessoas que fazem o máximo para poder superar todas as dificuldades. Mas se a gente não tiver uma estrutura decente para poder, de fato, nos garantir um bom atendimento, não adianta nada. Veja o AME, nós trouxemos o AME para São Vicente. O AME tem um padrão totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado com saúde. É esse mesmo padrão que eu quero levar para o Hospital de São Vicente, para o Hospital Municipal. Para isso, nós fizemos um convênio com o governo do estado para que a gente pudesse dividir o espaço do hospital com vagas oferecidas para o estado também. Então, a gente teria ali um hospital que teria parte das suas vagas reguladas pelo estado, pela DRS. Com isso, a gente teria uma parceria, a gente teria ali uma boa melhora na saúde no hospital, porque nós tiraríamos também o pronto-socorro de dentro do hospital, descentralizando o atendimento do pronto-socorro, fazendo com que o nosso hospital fosse um hospital, conforme é chamado, né, de portas fechadas. A gente daria uma qualidade assim incrível para a população de São Vicente, para a população da região. Haja visto que nós tivemos esses dias a notícia de que a Santa Casa poderia parar de atender o SUS. Exatamente. Ou seja, pensando em todas as dificuldades que a região sofre, nós buscamos esse convênio no ano passado. Só que o governador atual, João Dória, ele cancelou esses convênios que nós tínhamos com a saúde também, e isso, obviamente, que trará um impacto muito grande, não só para São Vicente, para a região metropolitana. Porque nós atendemos muitas pessoas de várias outras cidades e nós estaríamos aumentando esse atendimento para toda a região. Então, nós precisamos rever isso, precisamos ter uma atenção especial por parte do governo do estado, do governador, para que ele entenda a importância de que esse projeto que nós tínhamos de ampliar o atendimento no CREI, no nosso hospital, com a melhora da estrutura, daria um ganho para a região na saúde. E eu vou além. Esses cortes também, eles atingiram a nossa maternidade. A maternidade, nós já tínhamos um convênio, nós incrementamos esse convênio, ganhávamos 600 mil mês do Estado, passamos a ganhar 1.200.000. Dobrou. Dobramos. Nós gastamos 2.200.000. O resto a prefeitura coloca. Diante disso, o governador cancelou tudo. A gente não recebe um repasse desde dezembro da maternidade. Nós já estamos indo para o mês 3. A gente continua pagando. A gente daqui a pouco não vai ter recurso para pagar médico. Não pagou médico, suspendeu o atendimento. Eu tenho uma possibilidade muito grande de suspender o atendimento de maternidade, de fechar a maternidade. A gente faz 230 partos, 220 partos mês. Que vão migrar para os privadores. Que vão migrar para outros hospitais. Que vão migrar para outros hospitais, não é verdade? Da região. Não tem como essas pessoas precisam, né? Essas pessoas precisam ser atendidas, essas crianças precisam nascer. Não tem absolutamente nenhuma chance de que isso não aconteça. E com relação às obras, prefeito, o que de fato segue acontecendo e o que foi suspenso? Veja, suspendeu os nossos 3 convênios. Nós tínhamos 4 convênios de infraestrutura. Tem um deles que não sofreu corte, foi assinado em junho de 2018. Esse até foi liberado agora recentemente uma parcela, mas esse não teve cancelamento. Então, é que algumas pessoas falam porque não entendem esse processo. Esses 3, que são os 3 maiores, eles sofreram o corte. Eu parei todas as obras. Agora, existem lá 4, 5 ruas que elas começaram a ser feitas e que as empresas, obviamente, falaram, eu não faço mais. Então, nós estamos fazendo essas obras de acordo com o nosso fôlego, porque não estava no nosso planejamento colocar o valor da obra dentro do nosso orçamento. Isso aí era uma contrapartida que o município daria, muito menor do que a obra na sua totalidade. Sem dúvida. Nós estamos indo a São Paulo conversar lá com o secretário Vignoli para poder explicar, para poder trazer uma resposta para São Vicente. Já está agendado? Ele já está agendado, agendou para essa semana, nós estaremos indo lá, vamos conversar. Acredito muito de que toda essa questão será reavaliada pelo governo do estado e vai ver a importância tanto das questões da saúde como das questões de infraestrutura, que são obras importantíssimas para São Vicente e para toda a região. As pessoas elas passam por São Vicente para poder vir para a maior cidade da nossa região, que é Santos.
As pessoas, elas trabalham em Santos. Todos os dias as pessoas vão e vêm e passam pela cidade de São Vicente. Então, quando tem lá um buraco, a pessoa lembra de mim. A pessoa nem mora em São Vicente. Agora, é lógico que eu devo uma satisfação a ela, mas o governo do estado ele tem que entender a importância de uma região metropolitana e de uma cidade como São Vicente, que é uma cidade meio, uma cidade que fica no meio do caminho de duas cidades importantes, como Praia Grande, Santos, e que essas pessoas todos os dias migram de uma cidade para outra, passando pela cidade de São Vicente. Essa liberação, hoje houve uma liberação, a notícia da liberação de recursos para o turismo, né, que são do DAD e que são de direito dos municípios, mas que também tinham sido suspensos. São Vicente vai receber cerca de pouco mais de 11 milhões de reais. Para que todo mundo entenda, esses 11 milhões só podem ser utilizados dentro de obras que beneficiem o turismo na nossa região, no caso da cidade de São Vicente. Esses 11 milhões, esse pouco mais de 11 milhões, prefeito, já tem destino certo? Nathalie, vamos lá também trazer esclarecimento, né? Falar que eu faço aniversário dia 16 de julho, próximo, eu sei, não precisa me contar. Ou seja, dinheiro do DAD de 2019, não precisa falar que está liberado, porque é direito de todas as cidades que são instâncias balneárias. Isso é um dinheiro garantido constitucionalmente. Isso é um retorno de tributos que são gerados dentro da cidade com uma contrapartida do Estado. É constitucional. Então, o que nós estamos brigando, e que de verdade eu não estou brigando por São Vicente, porque São Vicente não sofreu corte nenhum em 2018 no DAD. Sabe por quê? Porque nós conseguimos fazer todas as nossas obras, início delas, licitações, projetos aprovados, antes do início do segundo semestre. Todas as cidades que não tiveram essa agilidade perderam o DAD de 2018. Então, o que eu estou brigando pelas outras cidades é o DAD 2018. O 2019 que foi anunciado é direito, assim como 2018 é direito de todo mundo. Então, vamos colocar as coisas nas suas devidas casinhas aí. DAD 2018 é a nossa luta. DAD 2019... É obrigação. É obrigação, assim como 18. Então, as cidades que perderam o seu DAD 18, que está querendo que faça os projetos de 18 com a verba de 19... Não pode deixar passar isso. São quase que 500 milhões dentro de todo o estado destinados para o DAD. Então tem que ver esses recursos de 2018 para poder passar aos municípios conforme é direito. E 2019 a gente já tem todo um planejamento, já apresentamos isso dentro do CONTUR, que é o Conselho de Turismo Municipal, já enviamos isso para São Paulo, que é o COC, que é o conselho lá do estado que faz toda essa análise, ou seja, está tudo encaminhadinho aí para o DAD de 2019. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando um pouquinho mais sobre São Vicente. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje nós recebemos o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e você pode participar conosco do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, e eu quero aqui abrir espaço para os telespectadores que nos acompanham pela nossa fanpage. Marcelo Prado, ele também pergunta a respeito da reforma do deck do pescador. O Paulo Eduardo Costa também está nos assistindo. O Marcos Quintela diz: não aguentamos mais aqui na Frei Gaspar, sentido Tancredo Neves, ficamos ilhados, isso há muitos anos. Precisamos que façam uma entrada pela rodovia dos imigrantes igual a da Ilha Caraguatá, em Cubatão. E também estamos aqui com a audiência do Vitor Vitório do Espírito Santo. Prefeito, com relação a esses dois questionamentos, DEC e com relação a essa sugestão dessa região que vive alagada. DEC do pescador, substituímos toda a parte, né, de concreto que tinha, reformamos tudo e iniciamos nos últimos dias, aí já deve estar até finalizando toda a substituição da madeira. Aquelas madeiras todas, elas já estavam, né, bastante velhas, a gente começou a fazer a substituição, deve estar finalizando. Terminando o deck de pesca, eu vou fazer toda a substituição daquele madeiramento que existia também no Gonzaguinha, que em toda a sua extensão do Gonzaguinha na praia, a gente tinha um deck de madeira que há muito tempo se perdeu também, nós estamos substituindo as madeiras lá, já fizemos o pedido dessas madeiras e, enfim, saindo do deck a gente vai para o Gonzaguinha. E aí, em relação à questão da entrada no Tancredo, está prevista, conseguimos, junto com a Ecovias,
fazer um trabalho bem interessante de qualificação, do quilômetro 62 ao quilômetro 69. Com isso, a gente vai trazer iluminação nova, ciclovia e 2 acessos, um sentido norte e um sentido sul, para que a gente possa incrementar essas entradas e saídas da cidade. E também uma obra bastante interessante de drenagem nesse trecho, porque tem alguns trechos de alagamento. Sim. Então a gente também vai estar fazendo essa correção em relação a isso. E um grande abraço aí a todos os nossos amigos aí que estão acompanhando. Com relação, prefeito, ao plano diretor da cidade, ele foi aprovado no finalzinho do ano passado. Verdade. E ele veio atualizando uma legislação que já estava bastante antiga. Quais são os principais pontos e como as parcerias público-privadas são contempladas no plano diretor? Nós temos uma lei aprovada, na época que eu era vereador, o prefeito era o Tércio, das PPPs. Um trabalho bem bacana, um trabalho pioneiro dentro da região, para que a gente pudesse receber investimentos da iniciativa privada. Nós acreditamos muito nas parcerias público-privadas, nós acreditamos muito no investimento dentro do município, com a participação do particular. Então, esse plano diretor que nós fizemos, ele vai ao encontro disso também. Ele cria várias possibilidades de áreas a serem investidas na cidade. Nós temos feito reuniões constantemente com a nossa secretária da Fazenda, a Miriam, com o Cação, nosso secretário de Obras, com o Adão, secretário de Planejamento, para que a gente possa atrair para a área continental de São Vicente novos investimentos. Isso tem acontecido na cidade. Ontem eu tive uma reunião com um grupo de investidores também que tem o interesse de investir na parte insular de São Vicente. Nós temos aí, para os próximos dias, uma ótima notícia para São Vicente também. Estaremos trazendo o investimento particular de um grande supermercado na cidade. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar desenvolvimento do bairro, da localidade. Então, São Vicente está trabalhando muito para conseguir buscar esses investimentos particulares, esses investimentos que faz com que a nossa economia cresça, com que gere emprego, com que a gente melhore toda a parte também urbanística daqueles lugares onde existe esse investimento. Fazer um balanço rápido do Condesb, vai haver nova eleição. Esse ano que você esteve à frente, que balanço você faz? Quais foram as conquistas importantes? E se você acredita que a questão e a situação da Santa Casa, que foi realmente um susto para todo mundo, esse anúncio da possibilidade da Santa Casa deixar de atender o SUS, a gente acredita que isso transforma a região num verdadeiro caos, né? Porque a Santa Casa é um braço muito importante de toda a região. Você acredita que o Condesb se aproprie dessa pauta para tentar buscar uma saída? Nathalie, falar de saúde não tem jeito da gente falar com uma perspectiva de solução se nós não tivermos um olhar metropolitano. Veja o problema de São Vicente, se esse convênio de fato for cancelado, permanecer dessa forma, eu paro de atender maternidade. Essas crianças vão ter que nascer em outras cidades. Assim como aconteceu em outras cidades no comecinho de 2017. Em Cubatão. Em Cubatão fechou a maternidade, nós começamos a atender em São Vicente. E a gente atende sem problema nenhum. Porque problema de Cubatão é problema de São Vicente, problema de São Vicente é problema também das outras cidades. Claro. Saúde, a gente tem que pensar dessa forma. Não dá para você negar atendimento à saúde. Claro. Então, falar em saúde, a gente tem que ter um olhar metropolitano. Condesb, fiquei presidente 1 ano, saio agora dia 13 de março, seria hoje a eleição. O secretário Marcos Vignoli pediu para a gente substituir a data, porque ele quer estar presente, quer estar prestigiando, participando do processo. O Estado precisa também indicar os seus conselheiros que representam as secretarias. Então, dia 13 eu entrego o bastão. A gente passa o bastão dia 13 de março, faço uma análise do meu mandato de um ano bastante atípico, porque é um ano eleitoral, onde os prefeitos, cada um tem o seu interesse, cada um trabalha para um candidato, uma eleição que foi acirrada. Tínhamos um candidato da região, que representava a nossa região, que perdeu a eleição. Então, tudo isso fez com que não fosse um ano fácil para a gente, um ano tranquilo, além das agendas nossas que acabam sendo muito mais puxadas. Mas avançamos muito. Avançamos a exemplo de buscar um convênio que poderia incrementar a saúde de toda a região, fazendo com que o nosso hospital municipal se tornasse um hospital misto, um hospital que teria também vagas para o Estado, oferecidas vagas para toda a região, sabendo que a gente tem uma dificuldade, um déficit muito grande de vagas. Sem dúvida. Então a gente poderia fazer isso. Conseguimos trazer o AME para a cidade de São Vicente, que atende também toda a região.
Então, avançamos em alguns pontos, mas um dos que eu faço questão de destacar é a desburocratização para a liberação dos recursos. Muitas cidades tinham direito a recursos pelo Condesb e não conseguiam tirar esses recursos para poder fazer com que as obras, os seus projetos acontecessem. Nós liberamos muitos recursos do Condesb que estavam contingenciados. Isso foi muito importante, foi um avanço bastante interessante para toda a região. E com relação à Santa Casa, você acredita que a partir de 14 de março esse seja um tema prioritário? Veja, tem que trabalhar essa questão, a Santa Casa não pode deixar de atender SUS, o Estado precisa ajudar, a União precisa ajudar, os municípios precisam se juntar, porque se a Santa Casa para de atender, todos nós sofreremos um impacto muito grande. A Santa Casa ela presta um serviço para toda a região, extremamente importante o serviço dela, e nós vamos lutar, vamos também prestar nossa voz para que a gente fortaleça o grupo de prefeitos da nossa região, de deputados, para que a gente consiga fazer com que a Santa Casa continue de portas abertas atendendo o SUS. Educação, prefeito, ano letivo começou recentemente, faz pouco tempo. As escolas, elas estão todas com infraestrutura adequada para receber essas crianças? Uniforme e kit escolar? Veja, as escolas, a gente tem 60 escolas na cidade de São Vicente. As escolas são muito antigas. A infraestrutura da gente dentro das escolas, elas são... eu costumo dizer que a gente tem uma estrutura da educação do século XIX, professores do século XX e a gente tem alunos do século XXI. A gente precisa conseguir encaixar isso tudo dentro de um cenário que torne a educação atrativa, que torne a educação um ambiente onde que os alunos queiram estar presentes. Sim. Porque hoje os alunos, eles aprendem da mesma forma como eu aprendi, da mesma forma como eu fui educado, que eu participava das aulas, eles também. Aquela coisa encaixotada, aquela coisa com o quadro, o professor dentro da sala de aula, a gente precisa tornar esses ambientes melhores. Então, mais tecnológico. Mais tecnológico, com áreas, que a gente dê mais condições de interatividade, de esporte, cultura, lazer dentro do ambiente da escola, para que a gente possa ensinar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais dinâmica. Esse é o meu pensamento e o pensamento da nossa equipe. Das 60 escolas, reformamos 28 do ano passado para esse ano. Ainda não terminamos essas reformas, então nós estamos ainda com algumas escolas em obras. Isso traz um inconveniente, mas com certeza é trabalhando para melhorar a educação. Em relação ao uniforme, nós temos um planejamento. 2018 planejei para entregar uniforme para todas as creches. As 63 creches, as quase 6 mil crianças irão receber uniforme logo após o Carnaval. A gente está esperando passar o Carnaval para fazer a entrega de todos os uniformes gratuitos. Kit escolar ainda não chegamos a isso. Quero, no ano de 2020, entregar uniforme para educação infantil. E assim, gradativamente, a gente vai uniformizando todas as nossas crianças, todos os nossos alunos da rede municipal. E lembrando que a rede municipal de São Vicente era a maior rede de ensino do litoral. Nós temos aí quase que 60 mil alunos matriculados. Então é um gigante, 3 mil professores. A gente precisa realmente de muita dinâmica, de muito investimento para fazer com que a educação ande. E uma boa notícia, tínhamos 7 creches paradas de obras abandonadas. Já entregamos 3 delas, temos outras 4 para entregar. Quero entregar 2 agora em 2019 e outras 2 em 2020. Dessas 7 creches, 6 são na área continental. Nos últimos anos, muitas moradias foram feitas na área continental e poucos investimentos na área da saúde, da educação, foram feitos na área continental. E nós estamos investindo muito na área continental. Que é uma nova cidade. É uma nova cidade. Metade da população mora na área continental. Então a gente está fazendo esse trabalho. Tivemos nos últimos dias aí a inauguração da Avenida Quarentenário, uma avenida importante que dá acesso a todos os bairros da área continental. Um projeto antigo que nós tínhamos, que nós conseguimos duplicar essa avenida importante, que as pessoas, para atravessarem essa avenida, elas demoravam 1 hora, 50 minutos. Hoje elas fazem isso em 10 minutos. Então, isso é muito importante para a área continental, investimentos como esse, assim como todas as obras de pavimentação e infraestrutura que nós estamos levando para a área continental. E vamos finalizar a 3ª fase dessa obra importante da Avenida Quarentenário, levando até o Parque das Bandeiras e o Samaritá essa avenida. Nós estamos já fazendo a parte de drenagem dessa obra para que a gente possa também, ainda esse ano, entregar a 3ª fase.
Em 2019, prefeito, déficit habitacional, que não é um problema de São Vicente, atinge toda a nossa região e é um problema sério, porque quem não tem condição digna de uma moradia está sujeito a uma série de problemas, especialmente, por exemplo, da saúde, que quando a gente fala de moradia digna, a gente está falando de cidadania, entregando cidadania. Como é que São Vicente pretende trabalhar essa questão em 2019? Nathalie, habitação, nós tivemos um grande avanço na cidade de São Vicente. Historicamente, São Vicente tem um trabalho muito bacana na área de habitação. Desde a época do governo do Tércio, nós entregamos muitas unidades habitacionais ao longo desses anos. Mas a gente tem um déficit aí de 20 mil unidades, pelo menos. Isso você só consegue correndo atrás com a ajuda do governo federal, do governo do estado, para que você traga essas políticas públicas habitacionais para o seu município. Quando a gente fala de habitação, a gente está falando do sonho da casa própria. É o sonho, né, dos brasileiros. E a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que buscar esses investimentos. A gente tem muito projeto, muito programa de habitação na cidade de São Vicente acontecendo e a acontecer. Mas quando a gente fala de habitação, vai ao encontro também de um assunto que nós falamos aqui que incomoda muitas pessoas, que são as enchentes. Muitas das enchentes, elas são ocasionadas por conta de invasões. Sim. De invasões irregulares que acontecem em áreas de canal, em áreas de passagem de água, e isso faz com que se dificulte muito o escoamento da água. Então, a habitação é prioridade no governo da gente em São Vicente. IPTU verde, São Vicente vai ter? Nós temos IPTU verde, Nathalie, é uma curiosidade, né? Eu fui vereador e nós aprovamos isso, não é porque eu fui vereador. Lá atrás, faz muito tempo, também o prefeito Tércio, na época, né, lançou o IPTU verde, só que é muito pouco divulgado. Agradeço aqui você nos ajudar a divulgar. As pessoas, elas têm que pegar as informações junto ao site da prefeitura, porque elas podem buscar isenção do IPTU, desconto do IPTU, se elas se adequarem a alguns critérios pré-estabelecidos nessa lei que cria o IPTU verde. A gente tem aqui a participação do Amarildo, do Jockey de São Vicente. Bom dia. O projeto GEPOM pode voltar em São Vicente? Veja, eu torço muito para que volte, mas para voltar precisa do governo do estado ter essa sensibilidade. Eu acredito muito nos jovens, Nathalie. Eu sempre falo para todo mundo, sem problema nenhum, sem preconceito nenhum, os problemas que eu passei na minha vida. Eu, como pessoa, não o prefeito, Pedro, cidadão, enquanto jovem tive muitos desafios aí, muitos problemas. Eu não nasci prefeito, não é verdade? Fui um jovem bastante rebelde. E foram as oportunidades que me deram a chance de estar aqui hoje como prefeito, ter esse cargo importante, ocupar esse cargo importante. Então a gente precisa investir no jovem. E o governo do estado está cometendo um grande erro, acabando com o GEPOI. O GEPOI é dar esperança para quem não tem esperança, é estender a mão para quem está sem uma orientação, é abraçar o jovem que está sem caminho, sem rumo. Então, o que nós pudermos fazer para poder mostrar ao governo do estado que essa é uma política extremamente positiva, é muito melhor investir no jovem hoje do que você ter que investir nas cadeias. Depois fica todo mundo fazendo um grande alarme, fica todo mundo fazendo um grande alarde em relação às questões aí, transferência de preso, transfere preso, fica todo mundo focado nisso. Ao invés da gente pensar no preso... A diminuição dessa população carcerária, né? A população carcerária. A gente só faz isso com investimento social. Então vamos fazer investimento social e não tem nada mais importante do que investir na criança, no adolescente, no jovem. O MEC hoje está em todos os canais de comunicação, nos principais jornais, fez uma referência de que o hino nacional seja cantado nas escolas e os estudantes sejam filmados. Eu sou da época em que eu cantava o hino nacional e o hino da bandeira na escola. E acho que foi bastante pertinente e importante para a minha formação cívica. Na sua opinião, essa recomendação do MEC, ela é válida? Vê só, tem que cantar o hino nacional, tem que cantar o hino da sua cidade. A gente em São Vicente faz questão de ter isso dentro das nossas escolas, dentro das nossas creches. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. A gente precisa, assim como você entende que isso foi muito importante para você na sua formação como cidadã, acredito que na minha também foi, então a gente precisa fazer isso. Não tem nada de caretice, não tem nada de que isso vá, né, de alguma forma, engessar os alunos, tal. Ou expor os estudantes. De forma nenhuma, tal. Não sei a necessidade de filmar, tal, não sei. Veja, às vezes eu não quero ser filmado, tal.
é uma decisão muito pessoal. Agora, cantar o hino, gente, né? É necessário, É necessário, é necessário. A gente tem que amar esse país. Se a gente não amar esse país, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pode ter o investimento que for, pode fazer o que for, mas se a gente não amar essa pátria, nada adianta. Por isso que a educação é uma base tão importante, né, prefeito? Muito é na importante. educação que a gente entende todos esses princípios iniciais de civilidade, busca pela qualidade de vida, pela educação, pelo respeito ao meio ambiente, pelo respeito ao próximo. É isso que a gente precisa fazer dentro das escolas, tornar esses locais onde os nossos alunos frequentam diariamente, tornar eles mais atrativos, tornar eles mais interessantes. E a gente vive no meio hoje de uma juventude muito inteligente. Muito. De uma juventude muito rápida. E não tem ambiente melhor do que a escola para você fazer as discussões. Sem dúvida. É isso que a gente precisa fazer. O jovem, ele quer ser desafiado. E ser ouvido, ele quer ser protagonista, ele quer ser ouvido. Então a gente precisa fazer com que os ambientes escolares eles sejam exatamente esse fórum permanente de discussão de cidadania, daquilo que eles querem para a vida, daquilo que eles querem para a sua cidade, que eles possam participar. A gente agora está voltando com o Conselho de Juventude na cidade de São Vicente, a gente tem esse desafio. Eu quero que todas as nossas escolas elas vivam isso. A gente está fazendo um trabalho muito interessante em cada uma das nossas escolas, são todas as escolas de Fundamental 2, colocando os grêmios estudantis. A gente está incentivando que eles montem os grêmios estudantis. Então, são acho que 18 escolas que nós temos de Fundamental 2, todas as 18 escolas estão com o grêmio estudantil ativado, com eles participando, com eles fazendo discussões, visitando o meu gabinete, podendo lá me conhecer o trabalho do prefeito, como é que funciona a prefeitura, quais as minhas obrigações, quais os meus deveres. Isso é muito interessante, a gente tem que fazer isso, sair um pouquinho daquele modelinho daquele tradicional, modelo, né? exatamente, aquele que padrão. já não funciona, que já também não funciona para essa juventude e para essa geração de hoje. Para encerrar o programa, prefeito, como é que está a relação com a Câmara de Vereadores? Muito boa, a Câmara é muito parceira, a Câmara, a gente... eu fui vereador 2 mandatos, então eu tenho muito mais, dentro da minha formação, o legislativo do que o executivo. Agora, a Câmara ela tem que ter a sua independência, a Câmara tem que ter uma voz forte, a Câmara tem que cobrar o prefeito, tem que fiscalizar o prefeito. É uma oposição saudável, né, prefeito? É uma posição saudável, né? É fazer com que o trabalho deles seja também visto. Eu respeito muito, acho que isso é extremamente saudável para o desenvolvimento da cidade. Qualquer manifestação da Câmara, sempre com respeito dentro dos poderes, dentro daquilo que cabe a cada um fazer e cobrar. Prefeito, infelizmente nosso tempo acabou. Queria muito te agradecer a participação, a disponibilidade em sempre nos atender e não falar para o Bom Dia Baixada, mas falar para a população de São Vicente, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada. Nathalie, muito obrigado você pelo convite. Quero pedir desculpas mais uma vez aqui, porque me atrasei por conta da chuva. Poderia ter saído um pouquinho mais cedo de casa, mas não pensei nisso. A madrugada choveu e nos atrapalhou bastante. Quero deixar um beijo grande no coração de todos que nos assistiram até agora. E a você, que mora em São Vicente, e dizer a você que a gente vai continuar trabalhando muito. Temos 2 anos ainda de governo, vamos buscar no governo do Estado todos esses investimentos que, de maneira equivocada, o Estado tirou da cidade de São Vicente, mas nós mostraremos a importância desses investimentos para São Vicente e para a região. E também no governo federal, buscar os recursos necessários para que a gente possa melhorar a nossa cidade. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.